Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Biratã, pastor da Igreja Presbiteriana em Porto Belo, Santa Catarina, e este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. No final deste vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like, acompanhe comigo. A partir de hoje, nós vamos estudar a oração do Pai Nosso. Vamos apresentar uma introdução e nos demais vídeos nós iremos tratar passo a passo toda a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Vou fazer a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu querido, nesta introdução, nós queremos levantar alguns aspectos importantes sobre a oração do Pai Nosso. Eu não tenho como orar a oração do Pai Nosso sem antes saber do porquê da oração. Quem pode orar e o que realmente ela trata. Vejamos. Devemos entender o seguinte: antes de orarmos a oração do Pai Nosso, nós temos que entender que Jesus ensinou os seus discípulos referente à oração. No Evangelho de Mateus, o texto que nós lemos, localiza a oração do Pai Nosso dentro do Sermão do Monte. Ali Jesus ensina às multidões como deveria fazer a oração, como ter contato com Deus. Se você olhar do ponto de vista do Evangelho de Lucas, diz que Jesus ensinou sua oração em resposta ao pedido de um de seus discípulos. A primeira coisa que devemos recordar sobre a oração do Pai Nosso é que somente um discípulo de Jesus Cristo pode repetir as palavras transmitidas por Jesus, ensinadas por Jesus. Somente se pode orar o Pai Nosso quando aquele que ora usa as palavras sabendo do seu significado. Não é apenas uma oração como se fosse uma reza, como se fosse um mantra, como se fosse algo decorado. A pessoa precisa orar conhecendo cada item, cada momento, cada situação, cada palavra da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é para aquele que é
discípulo de Jesus, que conhece Jesus, que entende cada palavra da oração. Segundo lugar, entender a ordem das petições. As 3 primeiras colocações têm a ver com a pessoa de Deus, com a glória de Deus. As últimas 3 têm a ver em relação às necessidades humanas. Quer dizer que Deus deve ser o primeiro na nossa vida. Quando eu orar a Deus, quando eu buscar a Deus, eu tenho que me colocar numa situação de humildade, sabendo que Deus é aquele que tem poder para dar resultado às minhas petições. Na verdade, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. E quando eu oro buscando a Deus, eu tenho que primeiramente reconhecer que Deus precisa ser adorado, Deus precisa ser reconhecido como aquele que tem o poder para transformar a nossa vida e dar sentido à nossa vida. A oração nunca deve ser um intento de mudar a vontade de Deus para adequá-la às nossas necessidades, aos nossos desejos. A oração, quando é colocada espontaneamente, vinda do coração, sabendo do porquê da oração, e ela tem por objetivo levar-nos a submeter à vontade do nosso Deus. Algumas pessoas acham que podem mandar em Deus, que podem determinar e que Deus é o nosso servo para nos atender a hora que eu quero. Não, meu querido. Eu me coloco diante de Deus porque a oração é a demonstração de que você é incapaz, é a demonstração que eu não sou nada, que você não é nada. E que Deus é o Deus poderoso, que Ele é que pode responder e fazer da sua vida uma vida melhor. Quando olhamos para a segunda parte da oração do Pai Nosso, entendemos 3 necessidades relacionadas aí à questão da nossa situação. Em primeiro lugar, pede por pão, ou seja, aquilo que se necessita para o sustento material da vida, buscando a Deus e pedindo a Deus que me dê o alimento cotidiano. Em segundo lugar, pede por perdão, pondo desta forma o passado diante dos olhos de Deus, o Deus que perdoa. Em terceiro lugar, pede por ajuda às tentações, colocando assim o futuro nas mãos de Deus, sabendo que Deus é aquele que vai nos proteger quando as tentações vierem, e todos nós somos tentados. E muitas vezes caímos. Nessas 3 breves petições, nós entendemos que Jesus está ensinando o passado, o presente e o futuro. E o nosso passado, presente e futuro estão nas mãos de Deus. Mas essa oração também, tão cuidadosamente elaborada, não somente coloca a totalidade da vida humana diante da misericórdia divina, como também procura trazer a totalidade de Deus para as nossas vidas. Quando pedimos por pão para o sustento das vidas terrestres, nós buscamos
e declaramos que Deus é o Deus provedor, que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador da vida. Quando pedimos por perdão, esta petição imediatamente nos leva a pensarmos no Deus Filho, no Cristo, no Salvador, no Redentor. Quando pedimos ajuda nas tentações futuras, essa solicitude imediatamente nos leva a pensar no Deus Espírito Santo, o Consolador, o Fortalecedor, o Iluminador, o nosso guia, aquele que nos conduz e nos ilumina nos caminhos da vida. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a levar a totalidade da nossa vida e colocar diante de Deus. Na oração do Pai Nosso, eu estou pedindo para que Deus tome toda a direção da minha vida, porque realmente eu não sou nada. Eu dependo exclusivamente da pessoa de Deus. Eu não tenho como viver nesse planeta se não for pela bênção e pela direção de Deus. Concluindo a introdução da oração do Pai Nosso, significa somente quem conhece a Jesus, somente quem se identifica com Jesus, somente quem é discípulo de Jesus pode colocar a oração do Pai Nosso nos seus lábios, porque quem conhece Jesus vai crer nas palavras do Pai Nosso. Quem conhece a Deus e quando ora a oração do Pai Nosso, ele está colocando a vida nas mãos de Deus. Meu querido, que a sua vida também esteja nas mãos de Deus. Que a sua vida seja uma vida dirigida por Deus. Que você compreenda a oração do Pai Nosso. E se você ainda não conhece realmente o significado da oração, eu desafio você a nos acompanhar nos demais vídeos para que você tenha um conhecimento geral, completo da oração do Pai Nosso. Eu quero orar com você. Pai eterno, abençoa aquele que está nos assistindo. E se caso a pessoa ainda não tem um conhecimento real, completo da oração que Jesus ensinou, que ele entenda, ó Deus. Reconhecemos que a oração do Pai Nosso é para aqueles que conhecem a Ti, aqueles que vivem ao Teu lado, que dependem de Ti, E Pai eterno, muito obrigado pela oração do Pai Nosso, por esse modelo de oração. Jesus, quando ensinou as multidões, ele deixou bem claro que vale a pena entregar e colocar as vidas nas mãos de Deus. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu querido, que Deus te abençoe. Um forte abraço.